A aula de hoje, eu quero delimitar, ainda estou perdido disso aí. A turma teve 4 semestres, é isso? Vocês são qual? Sexto. Certo. Aqui tem algumas coisas assim que talvez seja mais fácil porque isso é na farmacologia. Para vocês já passaram um pouquinho mais em conta vocês verem. Quando juntar as turmas de maneira geral, tiver alguma coisa que eu estou limitando vocês, que vocês vão ver que está entendendo, a matéria é a mesma. Mas às vezes o entendimento para cada turma fica um pouquinho diferente. Até para poder dar essa aula, eu vou dar a mesma aula, só que da mesma maneira, só que acaba cada um com suas dúvidas diferentes, então vão tirando também, tá certo? As matérias que você já tiver é mais ciclo, já está no ciclo clínico já, né? O ciclo básico já foi todo. Já tiveram a aula de quê? Qual matéria você tiveram clínico? Eu me entendo nessas matérias do povo. Tá. Eu sou do método tradicional, eu sou do método tradicional. Que era cardiologia, reumatologia, pneumologia. E era para ser assim. Mas era antigamente. Mas aí tem uma parte de Está nessa transição de mudança. Como é que é? É porque, na verdade, é só normalmente uma parte de carne, uma parte de neve. De respiratório, teoricamente, de endócrino. De dor também, fibromialgia. Mas de maneira geral, o que acontece? São matérias muito amplas. Eu vou dar meu parecer do que eu penso sobre isso para vocês. De maneira geral, vocês chegam muito bem internados. Teórico. Cuidado com esse elogio. Para não me decepcionar na frente. Eu vou dar vocês na frente, pegar vocês que não souberam o que estão falando, fazendo. Tá? Mas assim, a base de vocês é boa, só que vocês precisam tentar. Vão tirando as dúvidas das coisas. Minha aula eu vou tentar. Se já tiveram farmacologia, já tiveram isso aqui em teoria, mas de forma minuciosa. Comigo, eu vou tentar de uma maneira mais prática. Tá? Eu vou fazer na outra aula, com realidade, mostrar para vocês como é que vai ver isso aqui. Porque o objetivo de fazer infectologia não é ficar discutindo clássico e teórico. É como você vai usar. Tá certo? A aula ela é mais prática mesmo. Tem umas coisas mais teóricas. Se tiver alguma dúvida, uma coisa vocês vão falando, tá certo? Alguém tem algum passador de emprestar? Ou todo mundo tinha? A luta de mudança é só para eu saber que tá os dois. Olha, rapaz. Prática não fogo Prática não fogo Vai descarregar, pô. Eu vou deixar cair, não. Uma vez eu pedi emprestado, eu estava numa palestra, eu pedi emprestado, eu tirei uma mochila. Aí o cara pegou no meio da aula, não sei o que, puf, no chão. Ele não jogou, deixa eu cair. Abriu as bandas. Cadê o negócio? Tá funcionando? Aqui tem um pendrive, tirar aqui. Vamos lá, foi a primeira vez. Aí, pronto. Porque faz mais apertando, melhor. Tem um exercício também, sempre? Tem. Mais chique. A aula é princípio do uso dos antibióticos. O que vocês imaginam que seria essa aula? Hã? Farmácia? Deus é mais. Beleza? Princípio dos antibióticos. Nosso objetivo dessa aula principal é falar para vocês sobre questão de uso, como usar, quando tirar, quando aumentar a dose, quanto isso. Ah, você vai falar dose ceftriaxona, 1 grama de 12 em 12, vou usar 2 de 12. Não é isso. É para vocês entenderem como é que a gente faz isso. É uma forma de usar de forma mais consciente o antibiótico. Eu não tenho nada específico disso, mas é uma introdução mais ou menos para isso aí, tá? Inicialmente, vocês lembram disso aqui? Bactérias aeróbias, anaeróbias. E bactéria por classificação de Gram. Vocês sabem a diferença? Lembram disso ou não? Colaram para passar na matéria? Não. Hã? Aeróbia, anaeróbia. O que é aeróbia? Bactérias aeróbias. Isso aqui, depois disso aqui tem mais um mundo de coisas, tá certo? Hã? Aeróbio, tudo o quê? De oxigênio.
Oxigênio. Precisa de oxigênio para quê? Para reproduzir, para proliferar. A anaeróbia, ela tem repulsa de oxigênio, ela não gosta de oxigênio, porque ela não prolifera no meio com oxigênio. Entra aqui também essa classificação que são estritas e facultativas. Sabe a diferença? Estritas é o quê? Restritas, o cara torce pro Flamengo e acabou. Facultativa, ele torce pro Flamengo, o Flamengo começa a perder, começa a ser pro Corinthians, aí daqui a pouco torce pro Bahia. Então, em resumo, é isso. Ela também se adapta ao outro meio. Certo? Hã? Você vira casaca aí. Tem um colega meu que foi corintiano a vida toda. O Flamengo começou a ganhar, disse que é flamenguista desde criança. Daqui a pouco vira vascaíno, então. Se for pro Vitória, vai virar vascaíno. Então. O Vasco, coitado do Vasco. Não, quem muda aqui, quem não é mais vascaíno, não entende. Brincadeira, Felizinho. Não preconceito isso aí com vascaíno. Vamos lá. Classificação de GRAM. A gente classifica em positivo e negativo. Lembram disso? Ou não? Não mintam. Vocês podem errar agora, não podem errar na frente. Gram positivo, são bactérias do espectro gram positivo. Mas é porque tem mais ou menos? Não. Ele classificou assim por quê? Pela questão da reação de cor, para a gente conseguir diferenciar. Eles viram que o gram é o mesmo espectro, é o mesmo de bactéria. Só que positivo, elas reagem a uma classe específica de antibióticos. E essa classe específica é na cor roxa, certo? E o gram negativo, ela reage a um rosa. Por que é importante diferenciar isso aqui? Porque vai haver o tipo de antibiótico, espectro e qual classe que eu vou usar, tá certo? Dentro disso também tem uma série de bactérias que são gram positivo, que são gram negativo, aeróbio e anaeróbio, tá certo? Isso aqui é a base das bactérias, que elas podem ser. Dentro disso aqui tem um mundo, que é a matéria inteira de farmacologia, tá certo? Tem de bactérias, diferenciação, microbiologia e tudo mais. Nós não vamos entrar nesse aspecto agora, nós estamos na parte mais clínica e prática do negócio, ok? Nas gram-positivas, ela tem a parede celular mais espessa, mais grossa. Ela tem menos bacteremia. Ela demora mais para causar um processo infeccioso. É aquele paciente que fica 2, 3 dias com desura, já é um processo infeccioso, muitas das vezes. É só exemplificando. Estou falando da bactéria, estou falando da questão da clínica. Tem infecção de urina mais tranquila, fica 2 dias com sintomas, aí começou a incomodar mais, busca atendimento. Essa bactéria possivelmente é uma gram-positiva. Possivelmente. Mas tem outros que falam, rapaz, me deu uma dor aqui. Eu estou com uma infecção de urina de estar entubado grave com choque séptico. Então, tem uma bactéria que é o quê? Pode ser gram negativo, que tem uma parede menos espessa. Isso é só para exemplificar para vocês, não é uma regra, tá? Para vocês entenderem cada coisa. Além disso, a porção mais externa das bactérias gram-positivas, ela possui ácido teicoico, ácido lipoproteico e peptídeo glicanos, que são proteínas, tá? Porção mais interna, membrana plasmática, e na porção mais externa possui lipopolissacarídeos, quase não sai. Ela é mais tóxico, por isso que as bactérias gram-negativas são mais virulentas, causam mais bacteremia, tá certo? São só conceitos iniciais. Em teoria vocês sabem disso, né? Ou estão fingindo que sabem? Hã? Estão fingindo que sabem? Vamos lá. Antibióticos, a gente quer como forma de ação, alcance de ação e mecanismo de ação. Forma de ação, o que é? Ela pode ser bactericida, bacteriostática, tá? Sabe a diferença? Sim. Alguém quer me falar? Uma mata, outra impede o crescimento. Quer? Um age direto matando a bactéria praticamente, a outra impede o crescimento dela. Basicamente isso. Geralmente a bactericida, ela aumenta a permeabilidade da membrana da bactéria, absorve água e ela destrói. Basicamente é isso. Tem todos os meios, mas basicamente é isso. E a bactéria estática evita que ela prolifere, que ela cresça, que ela reproduza, que ela aumente
que geralmente as bactérias são autolimitadas, que vão se reproduzindo, aumentando, mais bactérias se reproduzem, se alastra e o paciente fica mais grave. Tá? Nesse caso, ela evita esse efeito. Aí tem vários fatores aqui, não vou entrar muito para não voltar muito extenso. O alcance de ação dos antibióticos, ele pode ser curto ou de amplo espectro. Você sabe a diferença de cada um? Pode ser por lógica. Curto vai ser mais específico para uma bactéria de longo alcance. Acho que Mais curto, o que é isso? eu estaria mais direcionado. A infecção de urina. O cara chegou para você com infecção de urina, está estável. Eu posso usar um antibiótico específico, de curto espectro, que cobre mais só aquela região mesmo de infecção de urina. Se eu pego um paciente mais grave, um paciente que tem, eu não sei qual é o foco, o paciente está grave, eu não sei o que está acontecendo com esse paciente, eu tenho que agir rápido, eu entro com amplo espectro, tá? Por que geralmente é empírico? Porque é empírico, eu não sei a bactéria, eu não sei se é isso mesmo, não sei o foco, mas eu tenho que tratar, certo? Mecanismo de ação. Mais uma vez, entra a parte bactericida, como eu também pudesse lá para vocês, o bacteriostático eu expliquei para vocês, tá? Dentro do bacteriostático existe a inibição da síntese da parede celular, da síntese proteica e do RNA, certo? Da replicação do RNA. Quando a gente entra nesse aspecto, tá? Da questão dos princípios base e emenda, que é isso aqui, a gente fala o quê? Quando a gente pega um paciente falando dos princípios antibióticos, a gente vai falar sobre isso. Quando eu vou tratar com antibiótico, qual é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o quê? O diagnóstico. Certo? Ou não? Não? Diagnóstico sindrômico. Tá? Diagnóstico. Vamos lá. Diagnóstico sindrômico que a gente faz? A gente falou, eu falei com vocês na aula passada sobre isso, você lembra? Diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico e diagnóstico etiológico. Tá? Diagnóstico sindrômico é aquela coisa. O paciente tem uma dor torácica, o paciente tem uma sepsis. Mas eu sei que é uma infecção, clínica de infecção, exames de infecção, tem uma disfunção multiorgânica, mas eu não sei qual é pulmão, não sei qual é a bactéria, não sei o que está acontecendo. Então a gente faz o quê? Um diagnóstico sindrômico. Por exemplo, diagnóstico sindrômico. Todo paciente com taquipneia, alteração de consciência, Hipotensão, né? taquipneia, acidose na gasometria arterial, é infecção? Ou não? Não. É muito provável que seja. Se você pegar a probabilidade, é muito mais provável. Só que, por exemplo, cetoacidose diabética, você pode ter tudo isso e não ter infecção. Ou também pode ser uma infecção que levou a cetoacidose diabética e descompensou o quadro. Pode ser, pode. Mas atenção, porque às vezes a gente vai muito pela questão lógica e foge um pouco da regra e pode ou tratar inadequadamente ou não tratar. Então, atenção, tá certo? Se eu não sei, gente, eu acho que a infecção, usa antibiótico, depois suspende, tá? A regra geral é isso. Você não vai usar pra tudo. O cara chegou com trauma, um troca hemorrágico, tá com nora, eu vou botar antibiótico. O cara sangrou. Isso é mais lógico. Mas outros pontos você tem que levar em consideração e avaliar. Inicialmente, a gente pode ser direcionado ou não, mas a gente vai direcionar para o foco que a gente tem, tá certo? Os fatores do paciente são muito importantes. Por que os fatores do paciente são importantes? Vocês sabem por quê? Se tiver alergia. Pode ser por toxicidade, o paciente que é desnutrido, pouco albumina, faz diferença? Como é que transporta o antibiótico? Albumina, tá? A questão do paciente, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem comorbidades. Tem casos que a gente tem que entrar com antibiótico de maior espectro. Tem que usar com mais de um antibiótico em alguns casos. Exemplo, pneumonia. Se você chega com a maioria de vocês aqui chega com pneumonia no pronto atendimento, vocês vão usar toxina simples ou clavulonato para tentar ficar bem. Esse paciente leve. Se é um paciente que tem diabetes, hipertensão, dislipidemia, cardiopata, chega com esse mesmo sintoma de vocês, mesma coisa. Esse paciente vai levar 2 antibióticos para casa pelo alto risco, tá? Então, as fatores do paciente é muito importante, certo? Fatores da medicação. Ele já caiu. Molhei seu. Fatores da medicação. Que é aquela coisa. A medicação penetra nesse foco. A medicação está chegando lá. Exemplo. Todo antibiótico
penetra a barreira hematocefálica? Não. Às vezes o antibiótico penetra, mas a dose não é aquela, a dose maior, por exemplo. Então, esses fatores a gente tem que avaliar, esses fatores da medicação. A dose, tem medicações que a gente usa a mesma medicação, mas só que em doses diferentes e trata pontos diferentes. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá certo? Descalonamento é muito importante. Iniciei uma terapêutica do paciente com 2 antibióticos. Achei o diagnóstico já etiológico. Eu sei que só um deles é suficiente. O que eu faço? Tiro o outro. Ou entrei com antibiótico de espectro muito alto, meropenêmico, carbapenêmico. O antibiótico que não faz uso restrito hospitalar. Eu vou lá e encontro o paciente que tem uma E. coli, uma infecção de urina, sensível a ciclo. Eu vou manter meropenêmico? Não, eu posso descalonar. Um ponto, um asterisco. Que eu quero falar para vocês. Se o paciente está muito grave, a iverocultura que é sensível a mero e sensível a ciclo, cuidado na hora de escalonar. Se o paciente está muito grave, a gente deve reavaliar esse descalonamento. Mas se o paciente está estável, moderado, estável, a gente tem que reagir, que eu posso descalonar ou piorou, posso novamente progredir o antibiótico, a gente tem que levar isso em consideração. Porque é sempre o menor espectro, com a menor dose, pelo menor tempo possível. Tá? Se você usa antibiótico, tem que usar 5, 7 dias, se você usa 10, 15, você seleciona bactérias e causa resistência. Tá certo? Nova infecção paraterapêutica. O paciente está lá, piorando, não está bem. É uma infecção nova? Pode ser. O paciente está lá internado, no hospital, no UTI, a técnica está fazendo a medicação dele, não faz a imunização correta, bota uma bactéria que está ali em volta da pele, seja o que for, injeta o paciente faz a bactéria com essa infecção. Tá? Isso acontece. Então ele pode ter uma nova infecção, um novo germe causando infecção. Começou com a pneumonia, agora está com infecção de corrente sanguínea associada. Porque está com catéter. Era uma pneumonia, está com a sonda, infectou a infecção de urina. Eu tenho que avaliar isso, é uma nova infecção. Para quê? Para ver se eu mudo antibiótico, se eu progrido, se eu associo. Falha terapêutica. O que é falha terapêutica? Resistência. Sítios que não são penetráveis, o antibiótico não penetra. Exemplo, pneumonia com derrame pleural. Derrame pleural não entra, não penetra o antibiótico. Ele segura o processo inflamatório, o processo infeccioso, mas não trata. Como é que eu trato derrame pleural? Com empiema, não derrame pleural. Derrame pleural pode ser estudado, ele pode ser infeccioso ou não. Aí tem outras coisas, tem inflamatórios e tudo mais. Vamos entrar no infeccioso, que é empiema. Como é que eu trato? Dreno e antibiótico. Mas se eu não dreno, resolve? Não resolve. Abscesso. Abscesso curado é abscesso drenado. Já ouviu essa frase? Ou não? Vocês vão ouvir em algum momento. Então tudo isso é importante. Se o foco não penetra, é um foco removível por sonda. Tem infecção de urina, está com a sonda lá que causa essa infecção de urina. Ou eu troco, ou eu tiro. Catéter venoso central, catéter de hemodiálise, marca-passo, seja qual for o dispositivo, se ele está lá causando um processo infeccioso, eu devo remover. Ou trocar, se for extremamente necessário, ou remover. Certo? Isso é de falha terapêutica. A questão do antibiótico é interessante. No empiema, por exemplo. Muitas vezes o paciente está grave, você bota ceftriaxona e azitromicina, não melhora. Tazocin, não melhora. Meropenem, não melhora. Associa cobertura com a massa. Vancomicina, não melhora. O paciente vai lá e você bota polibenzina B, a colistina, mais amicacina, não melhora. Você olha, então derrame pleural com empiema. O que está acontecendo foi o que você falou. Não penetra. Eu preciso drenar o tórax. Se eu tivesse drenado o tórax anteriormente, talvez a ceftriaxona e a azitromicina teria resolvido. Tá? Então atenção a esses detalhes, certo, gente? Quando se fala de antibioterapeia, existe muito erro. Progredir não é igual a resolver. Tá? Uma parte dos problemas a gente tem que progredir e resolve. Outra parte não. Então, atenção. Ok? A gente inicialmente no diagnóstico, a gente faz um uso empírico inicial, que é uma seleção apropriada. Eu vou avaliar cada paciente de maneira geral. Tá certo? Empírico é o quê? Fitoterapia empírica. Não sei o que é, não tenho causa, mas eu sei que é algo desse tipo que está causando esse problema, então eu vou tratar. Tá certo? Diagnóstico clínico inicial, porque a gente conversou. É uma pneumonia, infecção de urina, é uma sepse de um copo que ainda não vai esclarecer. Eu tenho diagnóstico inicial, síndrome.
Anamnese e exame físico é muito importante. Por que a anamnese é muito importante? Porque a partir daí que eu vou identificar qual é a causa da infecção. Raio-X normal, exame de urina normal, o cara tem uma celulite na perna. Ou o cara está lá, infecções de urina recorrente, tem uma dor na perna, um edema discreto, vou fazer uma ressonância de tomografia, tem uma osteomielite. Então, essa investigação é importante, a gente vê onde o exame de anamnese e exame físico, certo? Diagnóstico e exames complementares. Exames complementares, ele complementa o seu raciocínio, tá certo? Vou dar um exemplo. Qual é seu nome? Deixa eu decorar todo mundo não, viu? Eu sou péssimo com o nome. Eu vou vocês na rua, eu vou lembrar de todo mundo. Agora o nome eu sou péssimo. Renato. Se todo mundo aqui chamasse Renato, eu falasse, Renato, o que vocês vão fazer? Levantar a mão todo mundo. Agora se eu falo, quem conhece o sobrenome? Renato Lema. Tem outro aqui? Só sei ele. Exclusivo. Pode ser que exista. É original. Mas original. Mas eu tenho um sobrenome, diferente de você pelo quê? Pelo sobrenome. Ou se eu estiver olhando para você, eu vou saber quem é você. É a mesma coisa no complementar. O exame ele tem um sobrenome que é complementar. Ele complementa o seu raciocínio. Certo? Ele não dá diagnóstico, ele não define conduta, ele por si só não define progressão, nem escalonamento, nem retirada de antibiótico. Ele ajuda no raciocínio. O cara fez uma febre ali, tá bem, mas fez uma febre. O exame piorou, já vai ser de alerta. Aí o exame complementar me ajudou. Agora o cara estava entubado, com noradrenalina, o cara vai lá, sai da nora, é estubado, está sem oxigênio, conversando, o cara 10 mil vai para 20 mil. Opa, 20 mil de leu, vou botar prover antibiótico? Não. A não ser que possa ter um fator de pior ou algo que justifique, porque o exame é complementar. Leucocitose, a gente poderia falar uma aula só sobre isso. Leuco, ele altera por qualquer coisa. Você vai correr uma maratona, seu leuco vai estar 25 mil. Tá? Então tem várias coisas que tem que avaliar. Leuco é exame complementar e outras coisas. O povo fica muito, subiu o leuco, prover antibiótico. Atenção. Às vezes é um sinal precoce, tá? Mas tem dados que você consegue avaliar mais. Por exemplo, taquicardia. Taquicardia, o paciente está normocárdico, aí do nada faz taquicardia. Chama mais atenção do que o leuco aumentar. Então essas coisas, atenção. Vou dar um exemplo. Eu faço rotina e coordeno a residência de clínica lá na HO. Eu passo na visita com os residentes, tinha um paciente que falou assim, Jefferson, o paciente está bem, está tranquilo, está não sei o que, tal, mas o paciente tem 2 dias com taquicardia. Tá. Então, mas você falou que ia dar alta, mais ansioso? Não. Teve febre agora? Não, foi um 37,3, mas está bem. Peraí, vamos ver isso direito. Vamos investigar todos os possíveis taquicardias desse paciente. Eletro, taquicardia sinusal. Tá. Taquicardia sinusal basicamente são 5 coisas, sabe o que é? Primeiro carne? Sabe do homem tem, né? Carne. Tudo emocionante, porque de fato eu não sei não, eu me confundo. Por exemplo, taquicardia sinusal, desidratação, ansiedade, febre, resposta inflamatória sistêmica de maneira geral, né? E tem a última que é hipovolemia, tá? São as principais causas, anemia e hipovolemia, pode causar taquicardia, que é a mesma coisa, né? Porque hipovolemia pode ser anemia barra desidratação grave. Então o paciente não estava hipovolêmico, não estava ansioso, não tinha outro fator a mais, então eu vou investigar. Gasometria, acidose, o lactato do limite. Opa, aí eu falei, vamos lá. Possivelmente é um processo infeccioso de vinho. Tiramos o dispositivo e temos com antibiótico. Dia seguinte, o paciente evoluiu com processo com a sepsis, acabou de pauteio, que saiu bem. Mas, por exemplo, por um dado clínico, que foi a taquicardia, a gente conseguiu ver o processo infeccioso. E para a gente, quando a gente trabalha com a parte infecciosa, é muito importante fazer isso. Dados vitais, muitas vezes, são mais importantes do que exames. Certo? Isso aqui é um a mais. Mas para a gente trabalhar com essa parte de usar antimicrobianos, que tem muita questão de resistência, seleção bacteriana, a gente tem que estar dentro desses detalhes. Tá certo? Imagem, laboratório, raio-x, tomografias, laboratório manejado que a gente falou anteriormente, líquido cefalorraquídeo, se tem fator de risco para meningite, tem algum sinal clínico de meningite, alteração de consciência e febre, meningismo. Aí chama a atenção para coletar um líquido, tá certo? Meningite infecciosa, sem febre é atípico, tá? O que pode dar mais ou menos ali é a meningococcemia, que é a meningite meningococo, que é fúrica.
Mas de maneira geral, as bacterianas, meningite, virais bacterianas têm que ficar associadas. Então, atenção, a depender do caso, função. E lembre-se que o paciente tem manipulação neurocirúrgica, com trauma, com violação com fratura de calota, tem fator de risco também, tá? Então, atenção a esses detalhes. Porque a lei fica muito dentro, você vai muito na prática clínica de vocês. Vocês têm prática onde hoje? Biorico, HO, vocês têm? Não, agora, semestre. Só família acadêmica. Só cursinho. Poxa, né? Mas você já tiver anteriormente, né? Já. Não, como de vocês que faz prática na aula, não? A gente teve no primeiro saúde do homem. Vocês são todo o quê? 14? Certo. Mas de maneira geral é isso, porque eu pergunto isso para ver até a questão de vocês, para usar os exemplos mais que vocês consigam pegar, tá? Eu gosto de exemplificar muito pela questão de vocês conseguirem associar as coisas para aprender, tá certo? Essa participação na aula de vocês, eu faço questão que vocês façam, porque eu quero ativo, que vocês venham, a gente discuta, tá certo? Isso que é importante para ter uma aula mais proveitosa. Diagnóstico etiológico sempre é mais tardio, a gente não consegue fazer isso precocemente, por quê? No SUS, de maneira geral, a gente tem geralmente hemocultura, cultura de líquido, cultura de líquidos cavitários. A cultura geralmente demora 4 a 5 dias pelos métodos, da maneira geral, na maioria dos hospitais públicos. Hoje tem métodos automatizados que em 12 a 24 anos já temos resultado. Não é a nossa realidade no momento, tá? Mas as culturas guiam a gente para uma bactéria específica, com antibiograma, tá? Mas lembra aquela questão que eu falei para vocês aqui do grão? Isso aqui eu consigo ver na hora. Você sabe como é que vocês avaliam o grão? Ou não? O grão? Não, o grão é o inicial. O grão eu peguei lá, o líquido que eu estou querendo avaliar, eu coloco uma lâmina e coloco dois corantes, roxo e rosa. Isso eu vejo como na hora. Quando eu vejo se é gram positivo ou gram negativo, eu já consigo o quê? Opa, eu vou pôr uma quantidade de bactérias, uma classe de bactérias antibióticas que é por aqui. Então, às vezes, eu estou com antibiótico cobrindo gram positivo e gram negativo, mas só cresceu o gram positivo. Então, eu tiro o gram negativo. Exemplo. Então, nessa questão do gram é importante. Vocês entenderem, gente, como que se fazem os exames é importante também. Eu não quero que vocês saibam como é que a máquina age, mas, por exemplo, um bar, que vocês vão lá, um bar você vai lá, coleta os carros, coloca na lâmpada e você coloca, que nós vamos conseguir ver as limpas. Vocês têm que saber ver isso. Por quê? Quando vocês vão questionar, você pede um bar e demora 5 dias para chegar ao resultado, tá certo? Não. Porque você pegou os carros, botou no microscópio e olhou. Eu não exijo, não vou falar para você, você tem que saber isso. Eu aprendi na residência clínica. O nosso preceptor pegava no seu pé. Eu olhava a lâmina de esfregar sanguíneo, olhava tudo. Para mim isso é importante. Hoje eu trabalho, eu estou lá, ver se estou com dúvida no paciente, eu mesmo vou lá, eu mesmo pregar a lâmina, vou lá no laboratório e boto no microscópio. Isso a gente faz também. Então é importante saber como é que são os processos. Como é que é o processo de cultura, você sabe como é que é? Depende dos meios de cultivo. Mas de maneira geral, a cultura é o seguinte. Você coloca gram positivo e gram negativo. Aí você começa a crescer. Aí vai indo por subclasses dessas bactérias. Você vai decifrando ponto a ponto. Só que é o seguinte, você começa no ponto A, o ponto A ele vira B e C. Eu vou para o B, eu vou para o C. O ponto C ele vai virar D e E e o outro F e G. Então vai se subdividindo. Se algum desses pontos há uma falha de processo de avaliação e interpretação, eu erro tudo, correto? Porque se eu fui para o B e era A, já acabou aqui. Então, por que é importante vocês saberem isso, como é que é o processo? Porque esse é um laboratório de esquina que você não sabe nem qual método do cara usa. E tem um 6, você não confia mais em qual. Não significa que o 6 também vai estar 100% correto. Mas existe a questão da mais confiável. Eu vejo muito na comunidade hoje, muito paciente com isolamento de bactéria, isolando Klebsiella e Sibiel positivo na cultura, e o cara nunca teve nem contato com o hospital. É possível? Hoje sim. Mas é provável? É questionável. Um paciente estável, sem nada, muitas vezes usa o espectro antibiótico mais baixo, não seria aquela cultura. Então cuidado com as culturas, tá certo? Se é confiável, a gente pode confiar. O último detalhe que fala sobre isso. A cultura está lá dizendo que o antibiótico que você está usando é resistente. Saiu 4 dias depois.
Mas se o paciente daquele jeito que eu falei, saiu da sepsis, saiu da nora, do choque, saiu da ventilação mecânica, está conversando e correndo bem. Só que o antibiograma falou que é resistente. Você vai mudar o antibiótico ou não? Não? Por que tem mais de nenhum? Porque o exame é o quê? Renato. Vamos complementar. Então, o que acontece? Se responde bem a terapêutica, atenção, pode haver desse processo, mas o antibiótico também, por mais que in vitro, lembre-se que, por mais que in vitro apresente uma resistência, talvez na prática, em vivo, ele tenha uma boa resposta. Agora, se o paciente está bem, está tranquilo, está usando antibiótico em amplo espectro, e chega com um espectro mais baixo, eu devo descalonar, que é esse ponto aqui. Tá certo? Então, esses pontos são importantes, são conceitos da infectologia. Tá certo? É obrigatório? Não, você vai avaliar cada caso individualmente. Se o cara está lá com meropenem e está usando, e chegou uma cultura que é acessível à CEF, e o cara está muito grave, o meropenem, em teoria, cobre mais, não cobre? Então, o que eu vou fazer? Eu devo pensar, hoje o cara está muito grave, então talvez não devo arriscar. Mas se você tem estável tranquilo, escalão. Certo? Vocês estão pegando o conceito, gente, ou não? Eu vou dar um spoiler para vocês, da vida real. Muito do que eu estou falando aqui, vocês vão ver na prática totalmente diferente. Aí vocês vão ter que se questionar. Não vai ser eu que vou falar. Ou eu estou errado, estou falando muita besteira para vocês aqui, e todo mundo faz certo ou vice-versa. Atenção com esses detalhes, porque a gente aprende muito errado. O cara piorou minimamente, troca o pior. Faz o quê? Seleção bacteriana, resistência. Depois não tem o que fazer. Atenção. Aqui eu vou para você. Talvez o cara, o levo estava 12 mil, foi para 15 mil, troca o antibiótico. Cuidado, cuidado. Aprendam, medicina é muito intuitiva, é muito teórica, mas também é muito prática. Tá? Isso também vocês vão pegar com experiência. Tem paciente, esse paciente está cardíaco que eu falei, eu estou muito pela experiência. Eu vi, conheço coisas para avaliar. Às vezes você pega uma receita informada e não consegue identificar. Mas todos esses pontos são muito importantes para vocês avaliarem, tá certo? A gente comete muito iatrogenia. A gente erra muito. Às vezes por exceder condutas que às vezes é necessário. Claro que experiência, outras coisas, mas estudar, ter uma base teórica boa é importante, tá? Se vocês aprenderem esses conceitos que eu estou mostrando para vocês, eu vou estar muito feliz, tá? Situações graves, que é sepsis ou séptico. Você sabe o que é uma sepsis? Já tiveram aula disso? Não? Vocês sabem qual é a definição, pelo menos, logo? Distúrbio orgânico causado por exacerbação. Ah, igual no Mobral. Sabe o que é Mobral? Fala aí assim, do jeito que você sabe. Quando a bactéria vai pro sangue. Quando E- tem hipertensão, Tem mais uma coisa. E hipertensão sonora. tem mais coisa. Infecção generalizada, aqui define, são remédios, seu pai? Eles podem falar infecção generalizada, a gente não. Você vai aprender agora bonitinho. Estou tirando, não é para você, eu quero fazer, você precisa aprender e fixar. É um foco infeccioso, tá? É uma infecção generalizada. Ponto. Mas pra gente, é um foco infeccioso que ele é com disfunção multiorgânica. A gente fala, é uma infecção com SOFA mais 2. O que é SOFA mais 2? Um ponto de SOFA, bilirrubina maior que 2, por exemplo. Alteração de glaso menor, alteração de consciência. Vasoplegia, que no caso é um choque, paciente hipotenso, aumento lactato. Esse aqui já tem 3 disfunções multiorgânicas. Então é infecção generalizada, pode usar isso, mas para ele não tem disfunção orgânica. É um foco infeccioso com disfunção multiorgânica. É grave ou não é? Eu tenho tempo de ficar lá sentado, pensando, vou tomar só um café e volto. Chegou meu lanche, vou jantar, vou pensar, posso ir lá. Ou não? Não tenho tempo. E o que é choque séptico? Você sabe o que é choque? É choque elétrico não. Ferol, disse? Não, o choque hipovolêmico é uma escola. O choque fazendo distributivo, neurogênico, distributivo. O que mais? Hipovolêmico. Hemorrágico.
Pulmonar é hemorrágica. Distributivo ele pode ser séptico ou anafilático. Cardiogênico. Tá? Os principais causas de choque. O que é um choque? Choque é um status de má perfusão. O que é isso? O paciente pode estar normotenso, com a pressão normal, e ele está em choque. O que significa? Lembra do ciclo de Krebs? Ou não? Aí também. Quando eu descobri que o ciclo de Krebs servia para alguma coisa, eu fiquei muito feliz. É para isso. O que é o ciclo de Krebs? Produção de energia celular. Eu tive que apresentar um trabalho dessa merda de bioquímica. Eu tive que desenhar isso e explicar tudo. E era sorteio. Eu dou sorte mesmo. No concurso da UFOB, gente, tinha 7 temas. Dos 7 temas, eu tinha 6 aulas preparadas. Você já sabia o seu, né? Eu ainda brinquei, eu fiquei assim, ó. Foi, rapaz, tomara que até Isabela resolver. Só não pode ser diagnóstico por imagem. 7. E aí, Isabela? Diagnóstico por imagem. Não tô brincando, até minha casa eu falei, não vou fazer. Não tem, ninguém só tem 24 horas para apresentar. O sorteio é 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, e se tiver até 10 da noite tem gente pegando, é 1 por hora. Então eu peguei 3 da tarde no segundo. 3 da tarde eu peguei, eu tinha que apresentar 3 da tarde no dia seguinte. Preparei essa aula de diagnóstico por imagem. E ela assim, prepara o diagnóstico por imagem sobre tórax, abdômen, aparelho urinário, adrenais e isso aqui. Primeira coisa, eu tinha que todos lá como é que eu ia fazer isso aí. Que é o mais complexo. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Aí de noite eu falei, rapaz, vou fazer. De noite. De noite. Várias horas se passaram. Eu tinha de 15 horas, até 15 horas seguinte. Ou seja, não tinha mais 24 horas, eu tinha 18, 16 horas. Aí no meio do caminho eu comecei a preparar e desisti de novo. Aí eu falei, não faz essa merda não. Aí no dia seguinte, Jesus Cristo me acordou 5 da manhã. Aí eu falei, velho, ele tá me avisando pra fazer isso aí. Acordei 5 da manhã pra preparar a aula. Aí eu fui dessa maneira, então eu falei, o azar não, é sorte, é mais desafiador, né? Tem que valorizar mais. A rapaz é complexo. Vindo pra cá, esqueci o plano de aula. Tô fugindo da aula já, né? Todo mundo cansei. Vindo pra cá, eu esqueci o plano de aula. Graças a Deus, Larissa trabalhava aqui ainda, né? Larissa se conheceu, né? Larissa trabalhava aqui ainda, eu falei, Larissa do céu, pelo amor de Deus, eu esqueci o plano de aula. Aí eu peguei e falei, vou montar esse negócio rapidinho. Eu não tinha como imprimir. Mandei pra ela, imprimiu aqui pra mim, pegou no pendrive, uma confusão, deu certo. Então eu tô aqui dando aula pra você. Saí fora da aula totalmente, não esqueci o que eu tava falando. Ciclo de Krebs. Eu achei que você ia apresentar o ciclo de Krebs. Eu achei que ia desenhar. Deus é mal, eu vou fazer isso aí. O que é o ciclo de Krebs? Choque, status uma perfusão. Uma perfusão é uma respiração anaeróbia. A respiração anaeróbia, como é que eu produzo energia? Quê? Ácido lático. Ácido lático gera o quê? Lactato elevado. Lactato é energia suja. É como se eu tivesse energia solar e energia combustão. Os dois produzem energia? Mas a energia solar causa dano no meio ambiente? E a energia a combustão? A longo prazo, o que a energia a combustão causa? Sucessão da camada de ozônio. Greta Thunberg lá, vai de avião, emitindo muitos dióxido de carbono para falar na entrevista que você não pode emitir dióxido de carbono. Então seria mais ou menos isso aí. O que acontece? Ácido lático produz energia suja. E o que ela começa a fazer? Citocinas inflamatórias, vasoplegia, aumento de plaqueta, trombose, lesão vascular, o paciente morre. Aí o que acontece? Opa, tem que economizar energia, eu tenho que proteger rim, cérebro, cérebro e coração. Rim vai embora. Fígado vai embora. Periferia vai embora. A cianose. Opa, eu preciso rebaixar o nível de consciência do paciente para ele poder dormir, para ele poder diminuir a demanda metabólica cerebral. Até que pare o coração e pulmão e morre. Então é basicamente isso. Choque é isso, status uma perfusão. Tá? A sepse leva a choque. Resumindo, é um caso grave. Isso é um pouco da aula, mas vocês definem o que é choque. Então, se alguém falar o que é choque, vocês sabem agora, né? Aí se eu perguntar o que é choque, alguém fala hipovolêmico, eu pego vocês. Tá?
Hipovolemia leva a uma perfusão. Infecção leva a uma perfusão. Vasoconstrição importante leva a uma perfusão. Então tudo que vai levar menos oxigênio, certo? Situações graves, grande ameaçadora à vida. O que significa? Eu não tenho tempo de ficar pensando muito. Certo, gente? Uso empírico. Eu vou usar antibiótico e vou atirar para todo lado. Estou subindo na favela, eu vou entrar atirando. Eu não sei o que vai me encontrar lá. Eu não vou entrar conversando devagarzinho, perguntando, pedindo informação. Eu vou entrar atirando. É a mesma coisa nesse caso. Eu uso antibiótico de amplo espectro. Não significa que eu preciso usar, por exemplo, antibiótico de uso hospitalar, se o cara é comunitário. Se é uma pneumonia, eu vou usar ceftriaxone e uma penicilina juntamente com macrolídeo. Se é abdominal, uma cobertura gram-negativa, mais, por exemplo, uma penicilina, tá? Ceftriaxone e metronidazol. Se é um foco sistema nervoso central, eu tenho que entrar o quê? Uma certa cobertura. Tem que entrar com penicilina, ADPD gram-negativo, com uma PA cobertura gram-positiva. Se é um paciente que faz diálise, eu tenho que saber o que é esse paciente. Se ele tem infecção, a principal infecção é o quê? De catéteres. Estafilococcus. O estáfilo ele pode ser o quê? Isso é importante você saber na cada infecção de infecto. Resistente à medicina ou não? Sensível à medicina ou não. Se ele não é sensível à medicina, ele não é sensível à oxacilina. Então ele é sensível somente a drogas de amplo espectro, drogas que têm cobertura à massa, que a gente fala. Quais são as drogas, você lembra? Tecoplamina. É uma droga a mais, que a gente mais usa amplamente. Certo? Cateterizamos esculturas previamente, que tem que fazer sem paciente. Chegou o paciente com sepsis, o pacote de sepsis é o quê? Volume, lactato, culturas, antibiótico na primeira hora. Esse é o pacote da hora de ouro que a gente fala, tá certo? Entrei com antibiótico em amplo espectro. Se eu não sei qual é a causa, eu vou tratar mais provável. Achei a causa e direciono o meu tratamento, tá certo? Certificar diagnóstico e direcionar tratamento. Isso aqui muitas vezes não inicialmente. A gente não precisa ter a busca incessante inicial de um diagnóstico. Lembre-se disso, sempre falei para vocês, diagnóstico sindrômico, tá? Eu tendo diagnóstico sindrômico, eu consigo chegar ao diagnóstico final. Por quê? Muitas vezes não tem diagnóstico inicial. Às vezes demora 1 a 2 dias, talvez horas. Talvez eu precise de alguns exames para me ajudar no diagnóstico. E tem importância de diferenciação. Os critérios de escolha é baseado em quê? Agente etiológico mais provável, mais sítio de infecção. Tá? O que é isso? Se é um catéter de hemodiálise, que o cara já faz, usa há muito tempo, eu sei que possivelmente é o quê? Tá. Eu não sei se é metilcerina resistente ou não. Mas é um estado. Então eu já tenho o etiológico mais provável e o sítio de infecção. Por exemplo, pneumonia. Qual a principal bactéria da pneumonia? Pneumococo. Pneumococo é um germe que é gram-positivo, sensível à penicilina. Então o que eu faço com esse paciente? Eu já sei qual é o possível medicamento que eu vou usar para esse paciente. Porque eu tenho a agente etiológico provável e o sítio de infecção também. A depender do sítio, a gente direciona o nosso tratamento. Certo? Eficácia contra agente etiológico. Lembra vocês, às vezes o antibiótico ele consegue cobrir, ele mata bactérias gram-positivas, tá? Mas não necessariamente ele vai agir bem contra essa bactéria ou esse local, tá certo? Então atenção, a escolha é importante. Por exemplo, oxacilina mata estáfilo. Oxacilina. É uma droga que fez de estáfilo, comunitário, porque não é metilcerina resistente. Se cresce um estáfilo, uma meningite, ele consegue tratar a meningite? Não, por quê? Não penetra a barreira hematocefálica. Então essa questão do antibiótico entra aqui, tá certo? A eficácia contra o agente etiológico, certo? Que entra tanto contra o agente etiológico quanto a questão de barreiras. Antibiograma não é receita, certo? Atenção e cuidado. O que é isso? O antibiograma ele ajuda a gente a nortear, mas ele não é determinante. Se o paciente tem uma cultura antibiograma que diz que o paciente está estável e diz que é resistente a antibiótico, eu falei para vocês disso da aula. Eu vou lá e vejo que o paciente está estável, está melhorando, eu vou trocar? Não. Se ele piorar, eu posso considerar essa cultura. O contrário também é verdadeiro. Tá? Se o paciente está muito grave, eu estou usando um antibiótico, e vem uma cultura, um antibiograma que diz que o antibiótico não cobre, tem outro que cobre, eu devo escalonar.
Tá? Então, atenção. Você pode ver que tem muita coisa que é a mesma coisa cabe e não cabe ao mesmo tempo. Vocês repararam? Tem hora que o mesmo exame, pode ser que eu possa progredir, mas também pode ser que eu possa escalonar. Isso vai depender muito da condição do paciente. Causa, local, agente biológico, ok? Lembre-se que as culturas são testes, repito, in vitro. Tá certo? São testes que são feitos. Perfil e espectro da droga é importante. Às vezes eu estou usando um espectro que não cobre aquela bactéria, não cobre aquele corpo. Não falei para vocês. É aquela polêmica da pancreatite, que o pessoal fala, que o estudo americano fala que só penetra carbapenêmico. Alguns estudos já falam que isso não é a favor, mas fala que o cirurgião então não usar carbapenêmico na pancreatite. Eles indicam e brigam por isso. O Stanford, que é a principal guia de antimicrobiana, sabe qual é o Stanford? É uma plataforma que tem aquele antibióticos. É mais completa que tem no mundo. Qual o problema do Stanford também tem a questão que é muito da microbiologia americana. Mas aqui a gente tem a questão da escolha de alguns antibióticos. O Stanford fala, por exemplo, que é só carbapenêmico. E a gente usa aqui na prática geral, por exemplo, uma cefalosporina de segunda ou terceira geração associada a um agente anaeróbio e responde bem. Então, todos esses pontos aqui são, certo? Posologia, meningite, meningocosta, trata com ceftriaxona. Mas não é ceftriaxona para pneumonia, eu uso 1 grama de 12 em 12, 2 gramas por dia. Para meningite já não serve essa dose, tem que ser a dose de 2 gramas de 12 em 12, ou seja, 4 gramas de dia. Por quê? Penetração da maioria cefálica. Então a dose também faz diferença, certo? Qual é a bactéria mais penetra o sítio? Derrame cavitário falou, derrame pleural, abscessos, dispositivos, tudo isso também é consideração. É aquele exemplo que eu dei para vocês. Tem EPM, eu vou trocando antibiótico. E o que acontece? O problema não é o antibiótico, não é a bactéria. É porque eu tenho um foco que eu tenho que remover. Tá certo? Custo é importante. Um ciclo de ceftriaxona deve custar aí mais ou menos uns 900 a 1.000, quase 2 mil reais, de 7 dias. O custo de um meroperidente é quase 30 mil. Tá? É importante vocês saberem disso? Sim. Eu sei disso porque eu trabalho com gestão. Mas o médico de maneira geral não tem essa consciência. A gente não precisa ter consciência. Não é que eu vou economizar não, gente. Eu vou economizar pressão hospital. Não é isso. Mas você informa se a gente consegue ajustar tudo. Aquela questão de ter custo-benefício. Tá certo? Mas o custo é desviário, quaternário, lá pra frente. Tá certo? E a letra, o que fala sobre isso aqui do custo? Você vai escalonando essa necessidade, aumenta o tempo de tratamento, aumenta o custo do paciente, não resolve o problema, tá certo? A gente tem que resolver a vida, independente de quanto custa. Mas a gente não pode gastar desnecessariamente, porque nem isso vai faltar para o paciente, tá? Na pandemia, por exemplo, nós tivemos uma deficiência, acabou o antibiótico, acabou o sedativo, acabou um monte de coisa. Depois disso, a gente começou a rever doses, soluções, concentrações para os pacientes. Porque às vezes você reduz a vazão ali pela metade, consegue manter que o paciente fique sedado, você economizou quanto de solução ali. E a questão não foi dinheiro, porque não tinha medicamento. Então ele tem que levar em consideração isso também, tá certo? Talvez possa ver que falte a medicação para ele. Essa consideração é importante. Isso aqui você já viu em microbiologia muito específico, mas tem a classificação que fala que são naturais, penicilinas, sintéticos, industrializados, clorafenicol, por exemplo. Semissintéticos, natural, coalição de meticilina, que a gente falou que é um exemplo, por exemplo, da vancomicina, da resumida. Da estrutura química, penicilina, cefalosporínicos, aminoglucosídeos. Essas aqui são as taxas. Isso aqui eu não vou cobrar tanto, isso aqui é mais teórico para vocês poderem pegar, tá certo? São parênteses. Como é que vocês aprendem a usar a farmacologia na prática clínica, gente? Vocês imaginam aí? No dia a dia. Cuidado. Eu ouvi falar perda de orelhada? Sabe o que é isso? Tá? Agora vocês estão aprendendo de orelhada. Por que estão aprendendo de orelhada? Porque eu estou falando, vocês estão acreditando tudo que eu estou falando. No final eu falo assim, gente, isso aqui tudo é mentira. E aí? Aprender de orelhada é o seguinte. Vocês estão me ouvindo e vocês não vão sentar na cadeira de vocês estudar. Aí vocês vão falar, porra, já falou um negócio errado. Ótimo. Eu estou aqui, eu estou suscetível a isso. Posso falar uma coisa errada.
Posso ter alguma fonte diferente de discussão, mas vocês precisam de fato aprender. Essa questão que eu falo de antibiótico, cuidado. É que eu falei, pode ser que tudo que eu estou falando para vocês, vocês vão ver na prática diferente. Falar, será que já está errado? Só que se vocês estudarem, vocês vão ver que não. Então, não é porque eu sou o melhor do mundo, não. Porque eu estudo para isso. Eu busco sempre ser o melhor. E vocês também têm que fazer isso. Tá certo? Estou longe de ser o melhor, muito longe, muito bem, boa. Mas vocês têm que ter essa função de diariamente estudar. Vocês escolheram ser médico, vocês gostam de ler, né? Ou não? Ou gostam de aprender de orelhada? Ou pelo meio de curso? Vou pegar vocês. De onde foi? Ainda total foi, você viu isso muito, no meio de curso. Sabe aquele meme que meu bonequinho voando longe assim? Eu faço com você, pode ser mulher, viu? Atenção. Lembre-se, qual é a melhor forma de estudo? Livro, texto, cuidado, tem seus pontos também. Livro, texto, muitas vezes tem coisa atualizada, tem pontos importantes. A base é muito boa. Artigos, guidelines, a gente fala no Brasil o quê? Que é PCDT, manuais, protocolos. Ah, protocolo do ICE, que se lasca o ICE. Existe um protocolo internacional que a gente segue, tá? Essa é a melhor forma de estudo, tá certo? Livro texto também é bom, mas eu falo assim, livro texto tem que tomar cuidado porque às vezes tem muita coisa que atualizou, mudou, e você vai demorar um pouquinho para estudar. Mas a base é muito boa do livro texto, certo? Via de administração intramuscular. Se você atender seu ex-namorado, você pode fazer o namorado, você pode fazer intramuscular, porque o antibiótico intramuscular dói. É espesso, é um pó duro. Tá? Tá com raiva dele? Pode passar intramuscular. Ele vai sofrer uma semana com dor na bunda. Betacil, excelente. Só uma água destilada. Se é a sua mãe, ó, se é a sua atual namorada, você pode botar ali um pequenozinho de farinha, com água destilada. Não dói nada. Agora se é a sua ex, você bota só água destilada gelada. A penicilina, gente, você pode aplicar com um cheirinho de anestésico que não dói não. Dói depois um pouco, mas também não é assim. Oral, fácil, boa bem disponibilidade, tratamento tranquilo. Qual é o problema da oral? Não é o medicamento, mais barato, não é o medicamento. Aqui pega o medicamento da caixa e bota na boca. Por quê? Se a pessoa não faz o medicamento correto, não toma na hora correta, não toma as doses corretas, para de tomar. Eita, o doutor é bom. Passou 7 de tratamento, no terceiro estava bom já, queria a medicação. Quantas vezes você viu isso? Hã? Direto. Ou seja, fazer o tratamento adequado, então cuidado. Se tem baixo nível de instrução, se o paciente ele tem, é carente, não sabe ler, tem problema grave de visão, mora sozinho, é paciente de alto risco, talvez valha a pena você internar esse paciente, tá? Internamento social que a gente fala, ok? Eu tinha uma paciente uma vez que sempre chegava comigo com descompensação da diabetes. Eles trabalhavam lá em Riacho, no 2018. E a mulher, ela falava, rapaz, eu te expliquei a vida inteira isso aqui. Eu expliquei toda vez, e aumentando dose. E não sabia. Tinha vezes que ela chegava com hiperglicemia, tinha vezes que ela chegava com hipoglicemia. Ela tinha vergonha de falar que não chegava bem. Então ela puxava lá, ela ia no rumo da seringa lá que ela achava que era a dose e aplicava. Então, atenção a essas coisas. É muito importante, tá? Esse cuidado dos pacientes. Tá? Perguntar isso é muito importante. Isso é o cuidado com os detalhes. Porque a gente acha que ser médico é só prescrever, tapear nas costas e vai embora. Tá? Cuidado. Tem muita gente fazendo isso, então faça diferente. Intratecal. O que é intratecal? Você sabe? Subdural. Ou quer dizer, subaracnoide. Subaracnoide. Você aplica, por exemplo, o paciente fez uma empina cerebral. Fez uma drenagem, lavagem, você pode lavar com antibiótico, por exemplo. Tá? Aplicar diretamente nessa região. Não é possível. Alguns catéteres de peridural, dependendo do caso, você pode usar, mas isso é tratamento mais específico, são coisas da nossa prática clínica geral. Intravenosa é a mais rápida em casos graves, e você tem uma via oral impeditiva. Faça de disfagia e todos os pontos que eu falei para vocês anteriormente. Tópico são lesões mais claras. O tópico que a gente mais usa, que tem um efeito muito bom, realmente é gota otológica, né? Medicamento otológico, tem muito bom efeito. Mas de maneira geral, depender, tem que ser sistema inteiro.
A ligação proteica é importante? Né? Por quê? Como ela vai ser utilizada. E a ação que ela fica. O tempo de ação do antibiótico também. A albumina define a osmolaridade. Exatamente. Além de definir a osmolaridade, é o que liga o antibiótico a transporte. Quando o antibiótico está ligado à proteína, à albumina, ele tem ação? Não. Exatamente. Quando ele está livre, ele tem ação. E o que acontece? Ele tem por meio de difusão, do meio de intra, para extravascular, aquela questão que você fala, aquele paciente que fica nas arcadas e é hipovolêmico. Eu vejo muito isso, o cara totalmente inchado e o vaso depleto. A osmolaridade plasmática dele possivelmente está baixa. Quando você restabelece a osmolaridade plasmática, o que acontece? Ele absorve todo o terceiro espaço, tira o edema e ele volta a ficar normalmente. Então, atenção a esses detalhes, porque a questão da ligação da proteína da albumina é muito importante. Alguns casos, isso é meio controverso, mas em alguns casos, a gente acaba usando uma dose maior. Se o paciente é muito desnutrido, ele é paciente cirrótico, se é cirrótico e não tem passagem hepática, é tranquilo, tá? Esse aqui é muito importante, que é a Mata que fala. A gente tem que aumentar um pouquinho a dose por causa disso, mas não é uma regra, tá? E é controverso. Meia vida e periodicidade, se tem pouca albumina, tem pouca liga pouco, elimina mais rápido, correto? Baixa albumina, elimina no rim. O cara urina 10 vezes, elimina antibiótico. Ou o paciente é dialítico, não urina, não elimina no rim, então acumula mais, então talvez tenha que espaçar mais as doses. Tá certo? Inversamente proporcionais, que é a questão da minha periodicidade, e as drogas e os fatores do paciente também são muito importantes para a gente avaliar não somente na ação. Farmacocinética, você sabe o que é? Sim. Farmacocinética, questão de absorção principal. Biodisponibilidade, quantidade, velocidade e fração livre. É quanto nós temos de droga livre no corpo, tá certo? Quantidade, a velocidade que ela tem capacidade de penetração dos órgãos, no sítio infeccioso. Bioequivalência, para saber se a equivalência da droga ela é suficiente. Muitas das vezes o que acontece? Você está usando uma droga oral, vai transferir para a venosa. Às vezes tem que fazer uma dose maior oral, vice-versa, está usando venosa, vai passar para oral. Às vezes tem que usar uma dose maior oral para a questão da bioequivalência. Isso é importante a gente falar. Distribuição, que é o volume de distribuição, que é a quantidade de dose sérica, que é muito importante para a gente, tá certo? Metabolização, que é efeito de primeira passagem. Lembra disso aí? Efeito de primeiro passo, segundo passo. O que é mesmo? Lembra aí? Só mentindo, né? Todo mundo assim sabe o que é? É o processo de transformação que acontece no Exatamente. No primeiro passo, o quê? Metabolismo físico, ativação da droga e também eliminação, excreção. Tá? Geralmente as vias venosas não passam. Tem drogas que mesmo que não passam pelo primeiro passo, ela é metabolizada e eliminada pelo fígado, degradada pelo fígado. Atenção a essas drogas não passam de hepatopato, tá certo? Mas de maneira geral é isso aqui. E eliminação. Por exemplo, o paciente tem uma disfunção hepática, tem uma droga que ela metaboliza no fígado. Essa droga você vai usar? Você vai evitar. Você vai piorar a lesão. E além disso, você não vai ter uma biodisponibilidade adequada. Mesma coisa no renal. No renal, entra mais a questão de correção de dose. Por exemplo, o cara é dialítico, é anúrico, clírice abaixo de 15. Tá? Pega nefrologia, né? Eu vi uma coisa aqui, tá, vamos lá. O que é o clínice? O rim serve para quê? Só para mijar, tirar líquido? Não, filtrar sangue. Filtrar sangue. Filtrar. Principalmente o quê? Eliminação de potássio, eliminação de excessiva, eliminação de sódio excessiva, eliminação de creatina, né? Não é isso? Serve para isso, para filtração. Tá? A filtração fica onde? Onde é que filtra? Fica na primeira aula de nefrologia. Vocês já viram isso? Glomérulo. Onde é que a droga passa para filtração? Glomérulo. Em alguns casos ela passa pelo glomérulo, vai para os túbulos, reabsorve, volta para o corpo e elimina o excesso. Não é isso que acontece? O metabolismo tem que metabolizar, absorve e absorver. Se
Se o paciente tem lesão renal, o que acontece? Hã? Passa mais fácil, né? Exatamente. O acumula, o metaboliza. Se acumula, o que ele tem que fazer? Aumentar a dose. Ou diminuir a dose. Diminuir a dose. Vancomicina. Como é que a gente faz? Pega o paciente de vancomicina, tá lá, você usa 1 grama de 12 em 12. Você vai usar 1 grama a cada 2 dias. Depois de asa. Então tem ajuste de dose, tá? Paciente renal, grande, uma parte das drogas tem que fazer correção de dose. Por quê? Eu posso fazer um nível cérebro-plasmático, uma distribuição muito alta e causar toxemia. Ou eu posso também, outro ponto também é acumular muita droga. E às vezes também desperdiçar droga, porque está fazendo efeito. Teve uma pessoa conversando sobre isso e é sobre uma aqui da medicina que ela foi para o hospital e ela tinha alergia à penicilina de modo geral. E ela estava com, acho que é o quinto médio, mas estava com outros problemas também. E aí ela deram acho que foi um campicino, não sei, foi algum antibiótico e foi um campicino. E aí ela falou que tinha alergia. E ele falou, não, então eu vou diluir. E aí, isso é válido? Assim, surtiu efeito porque amenizou um pouco os sintomas. É porque às vezes ela não tem alergia a todos os penicilinos. Tem essa questão. Você tem reação na penicilina, amoxicilina na penicilina. Tem paciente que é alérgico a amoxicilina, alérgico a ceftriaxona. É possível, às vezes é uma medicação específica. Se o paciente tem que usar muito a droga, ele tem uma certa alergia, ele faz dessensibilização. Pode ser corticóide associado, antialérgico, né? Depende do que for. Mas é aquela questão, pode ser isso, ela pode não ser alérgica à vancomicina, por exemplo. Entendeu? E a vancomicina, de maneira geral, ela já entra com o espectro antibiótico. Também é uma penicilina, só que ela já entra em outras classes de medicação também. Lembre-se disso, que às vezes às vezes generaliza. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu sou alérgico de dipirona? Não é, a maioria. A grande maioria não é. Porque a dipirona tem aquele efeito, pode dar um pouco de hipotensão, uma tontura. Isso não é alergia. Plasio, gente, eu não tomo plasio nem a pau, pode me pagar o que for. Teve reações cerebrais. Eu quase surtei, gente. Eu vou te falar uma coisa, é uma das piores coisas da vida. Eu já tive acidente para fraturar perna, braço, costela, me arrebentar inteiro, não foi tão ruim. Você prefere o quê? O acidente novo ou o efeito do acidente novo? Gente, é um negócio. Você começa, você surta. Você levanta, você senta, você anda, você caminha, você coça a cabeça, você fala, meu Deus. Aí você fala, eu amo meu pai, daqui a pouco, meu Deus, quer me matar. Não tô brincando. Não é brincadeira. É um negócio bizarro, meu irmão. Você quer se bater, você quer tirar roupa, aí daqui a pouco você tá com frio. É uma loucura. Aí eu lembro que na hora o professor falou assim, não, a que podia ser fora, eu vou contar aqui. Mas, ô sonho gostoso, viu? Nem entendo quem gosta. Nunca tô vendo que essa pessoa me essa vez. É contra. Hã? É ruim. Mas se eu ficar lento, é tranquilo, tá? O negócio não pode ficar rápido. Eu fiquei, depois eu fiquei um tempo assim, meio aéreo, meio abestalhado. Nossa, bem tudo é isso mesmo. Vou falar comigo na cena. Depois de não voltar, né? Como esse que dói, eu puxava com droga, quase isso, não tem com vazio. Mas só, aliás. Esse negócio é uma loucura, velho. Eu nunca tive curiosidade. Esse mundo nosso é muito grande, não sabe nada. Enfim, vamos lá. Na farmacocinética, vocês entenderam, né? É disponibilidade, ação, metabolização, juntamente com eliminação. Farmacodinâmica entra mecanismo de ação, que é o quê? Parede celular, que é bactericida e bacteriostática, que foi isso da aula, lembra? Um destrói, outro inibe e o outro altera o RNA. Ou o DNA, depende do caso, certo? Basicamente é isso. Aqui é a explicação básica que já falou anteriormente. O bacteriostático é a mesma coisa, por exemplo, antibióticos, acidinas, limesulira, afetação de proteínas e proteínas defeituosas, né? Proteínas glicosídeas. Mas eu também vou cobrar de vocês aqui, não vou cobrar muito específico, não. A droga, a aminoglicosídea acontece o quê? Não. Vai ser algo mais superficial, assim, que também é muito específico.
Entra também atuam sobre a síntese de ácido nucleico, a questão do RNA/DNA. Algumas drogas, por exemplo, a rifampicina entra no RNA da bactéria. Quinolonas, DNA girase. Quinolonas respiratórias, é um ponto que eu quero falar para vocês. Vocês sabem o que são quinolonas respiratórias? Dá um exemplo de um aí. É boa a droga? Qual é o problema? É boa. Qual é o problema? Qual é o problema? Ela não come. Alguém sabe? Quinolona respiratória é igual a opção. Por quê? Isso aqui, ó. Isso aqui aumenta a chance de resistência. A quinolona é uma droga jovem, uma droga nova, uma droga que foi muito utilizada no início, mas foi percebido alto índice de resistência. Tá? Porque é o que acontece? Então, a questão de DNA girase tem hélices no DNA, já viu isso? Esse carraptose. Ele só se liga a um DNA girase. O que isso significa? Fica outro livre, então aumenta o risco de quê? De resistência da droga. Seleção bacteriana, tá certo? Gente, só um minuto. Oi. Eu estou de mudança, né? Eu tentei fugir de todo jeito dessa mudança. Até plantão no meio, né? Me fizeram passar. É igual o professor meu, ele teve filho, né? Aí eu falei assim, ei, se você quiser, eu te passo um plantão para você descansar. Ele ia convidar o professor mundo. Você quer trabalhar hoje? Eu passo o plantão para você descansar um pouquinho. Então, não há esse problema. Quinolona sempre é opção, viu, gente? Nunca a primeira escolha, sempre a opção. Sempre tem uma droga que cobre a mesma coisa que ela, que é melhor que ela, tem menos resistência. Alergia a beta-lactanos, alergia a penicilina, eu posso usar se cobre quinolona respiratória. Tá? Então, os 4 drogas principais, que é levo, moxigene e GAT, fosfacina. Tá? Sulfamide, que são sulfas, inibidor PABA, que também absorve muito esse ácido fólico, e trimetoprim também é questão de absorção do ácido fólico, certo? Esse aqui é o problema. Proteínas ligadoras da penicilina. As penicilinas têm mais propensões a ter resistência devido a essa proteína. É uma droga que é muito boa, cobre muita coisa, trata muito bem, mas tem muita chance de resistência. Tá? Esse é um problema. E é uma droga fantástica. Eu falei para vocês a história do aumento da perspectiva de vida depois da descoberta da penicilina? Na aula anterior. A perspectiva de vida até as penicilinas é de 35 a 40 anos. Se não me engano, é isso. Depois das penicilinas, um estudo depois de X anos, quando eu contei aqui agora, a perspectiva de vida praticamente dobrou. Somente com a descoberta da penicilina. Depois vocês estudam a história da penicilina, é interessante. Efeitos adversos. Toxicidade. A toxicidade entra por vários motivos. Às vezes a dose é adequada, a medicação é ok, mas o paciente desenvolve toxicidade. Principais toxicidades, quais são? Reação alérgica, reação anafilática, síndrome de Stevens-Johnson, que pode ser a necrose epidêmica tóxica, a síndrome de Dress, eu ouvi falar isso aí? A síndrome de Stevens-Johnson, viu? A média de Stevens-Johnson, a diferença é o quê? É a superfície corporal. A síndrome de Dress é um Stevens-Johnson barra NET com alteração de alguns órgãos. Geralmente é eosinofilia associada, disfunção hepática e disfunção renal, certo? É o quadro mais grave. Como é que trata? Tira a droga. E reza. Não tem medicação. Às vezes você dialisa o paciente, depende do caso, depende da droga, disponibilidade de tempo, pode dar isso aí. A toxicidade, vocês sabiam, mesmo que o risco é inerente ao uso, vocês sabiam que ela é um iatrogênio? Ou não? O que é iatrogênio, você sabe? É um erro. Mas nem toda iatrogenia não é aquele erro que o cara tem pneumonia no carro. Tem a iatrogenia também que é o quê? Que são aqueles fatores que a gente expõe o paciente ao risco.
Eu diagnostico, eu trato, ao mesmo tempo que eu posso salvar ele, eu escolho riscos. Então isso também tem como iatrogenia, uma definição. Não é iatrogenia que você vai ser preso, você passar uma moxilina com uma infecção de garganta, o cara faz uma reação alérgica. Mas é considerado iatrogenia, tá? Só uma definição mais pra você saber. Dose terapêutica, escara é iatrogenia, escara, aquele paciente internado, faz escara sacral. Neurinho tem quantos sabe de escara sacral? Vários. Você sabia que isso é maus-tratos? É considerado maus-tratos? Não é para ter escara. Normalmente é porque o paciente está restrito ao leito, né? Não tem fisioterapia. Não restrito ao leito, ele pode ser. Mas qual é o problema? Não tem fisioterapia, não tem movimentação, alteração do decúbito. Porque esse cara o quê? Úlcera por pressão. Para de chegar sangue, isquemia, lesão, infecção. Tá? Muito paciente morre para ser sequelado. A maior causa de morte para ser sequelado é lesão por pressão. Com essa dificuldade de mudança de decúbito. O corte pneumático em si, ele tem uma função, eles são vários, você viu o corte pneumático, né? Ele fica enchendo e esvaziando de vários lugares para mudar as posições. Mas mesmo assim ele ainda pode ter paciente muito pesado, muito grande, tem esse risco, tá? Úlcera de córnea, qualquer lesão que tem, o paciente passou a soma, fez uma lesão, é considerado maus-tratos. Essas coisas tem que saber, porque geralmente a gente não sabe, porque as pessoas não sabem seus direitos. Não dá em nada na vida das contas, mas pode acabar o processo para vocês. Paciente incubado, sedado, não protege o olho fica aberto, seca, acorde e faz úlcera. Realmente a gente tem que ficar hidratando o olho, botar o colírio, tem umas pomadas que a gente usa já vai também pesando. A gente passa uma ou duas vezes no dia na UTI, aí o olho fica bem modificado. Mas ideal que você botar aquelas vezes de direito para o paciente ficar com o olho fechado. Vamos ver, né? Questão de paladar para você mesmo. Cuidado com os paladar também, se machucar também é mostrado. Dose terapêutica versus a dose máxima, tá? Qual que é a diferença entre o veneno e o remédio? Dose. Tá? Então, por essa aqui. Sempre lembrar o quê? Menor dose com menor tempo possível. Certo? Que eu falei para vocês. Menor dose, menor tempo. Menor dose, menor tempo. Ah, o paciente tem que usar 7 dias de antibiótico. Se eu usou 14, está errado? Tá dando. E aí? Está errado. Se você, vamos supor, 7 dias eu tratei o paciente, curei a bactéria. Esses outros 7 dias a mais que ficou 2, 3 dias, eu estou fazendo o quê? Selecionando bactéria, causando resistência. Tá? Tem tratamentos que eu tenho que usar mais tempo. Tratamento que eu tenho que usar 5 dias. Tem tratamento que eu faço por 7 dias. Tem tratamento que eu faço por 14, 21, 6 semanas, 6 meses, 9 meses, por causa da tuberculose ganglionar, por exemplo. Então, ou seja, tem que avaliar o risco, a questão do medicamento. Menor tempo, menor dose. Menor dose e menor tempo efetivo. Tá certo? Isso aqui não vai entrar muito, mas tem questão de concentrações, concentração máxima, produto sério, concentração em vitória mínima, em vitro. A maioria das drogas que a gente tem hoje de estudos são feitos esses estudos in vitro, então não tem como a gente definir qual que é a dose exata para cada coisa. Tem doses médias, de tal dose até tal dose, já viu isso? Com antibiótico é assim, isso você trata com 1 grama de ceftriaxona de 12. Tem isso? Ou não? Geralmente o quê? De 20 a 40 miligramas quilo. Onde a dose mínima é 20, isso aqui é 40. Então tem toda essa questão desse tipo de dose de drogas. A gente calcula em todo mundo, geralmente um adulto de 70, 60 quilos, 70 quilos, ele coloca a dose máxima da droga, a depender da droga. Tem droga que às vezes a dose máxima vai muito mais além da terapêutica. Tá? Já não é hora, que aqui virar político. Higiene o quê? Sempre tem que manter a concentração mínima suficiente para que o paciente, o paciente tenha o melhor efeito possível, tá certo? Entre o quê? Esses pontos aqui que está falando. Aí tem uma massa de cálculos que a gente faz para saber qual é a dose máxima. Tem questão de dosagem sérica, grande parte do antibiótico é dosagem sérica. A gente dosa a cada 2, 3 dias o medicamento, a gente consegue saber. Eu preciso de 3 gramas dia de 2 gramas dia de ceftriaxona. Eu vou dosar na dosagem sérica, tem lá 6 gramas. O que eu faço? Suspendo 24 horas da droga e retorno 24 horas. Tá? Essa concentração muito elevada pode levar a muita toxicidade. Tá certo?
E além disso, é droga nefrotóxica, pode lesionar o rim, essa droga hepatotóxica, lesionar o fígado. Então, uma série de coisas em volta, tá? Gravidez é um ponto importante para a gente estar avaliando sempre, porque gravidez tem os riscos da droga. Quais são os riscos? Teratogenia. Isso de quê? De afetar o bebê, tá? O que é importante para saber? Essa classificação de A, B, C, D ou X, já viu isso aqui? Hã? A, usa, sem problemas. Nenhum risco documentado. Pode usar, não vai ter nenhum risco bebê, eu tenho certeza que não vai causar. B, pode usar, que na grande maioria dos pacientes não teve nada, mas eu tenho algumas dúvidas. Pode ser que cause dano. Então, se tiver que usar, use. É seguro. Mas atenção. C, já tive dúvida. Tem que usar mesmo? Então use. Mas cuidado. Menor tempo possível, menor dose, vai ver o que está acontecendo. D, rapaz, eu não recomendo. Mas se tiver que usar, é a única opção. X, não usa. Não usa, se você usar, vai matar seu bebê, vai causar deformidade, vai ter teratogênico, vai matar o feto, vai causar deformidade do bebê, vai causar doença congênita. Então não usa. Mas lembra vocês, tem o bebê e a mãe, você vai salvar quem? Vai. Tá? Salvo se você tem uma gestante em parada cardíaca. O ACLS fala o quê? 10 minutos de RCP, a mãe não volta, você sai autorizado a parar o RCP, abrir a barriga, qualquer que você sabe tirar o bebê. Ah, lá no atacadão, você bota na ambulância e faz isso. Se você não fizer, é considerado negligência. Sabe disso? Aquelas histórias, o cara é um herói, a mãe morreu e salvou o bebê. Tem que saber minimamente como é que vai fazer, né? Abrir aqui o estômago e o bebê está aqui embaixo. Mas o ACLS fala, 10 minutos você para em RCP, cuida. Tá para parar, mas a gente não para para tentar mandar o fluxo sanguíneo mínimo, mas você tem que fazer cesárea de emergência. Gestante, você está trabalhando. Ah, para reanimar, para não. Vai reanimando no primeiro nível. Eu tive a experiência de reanimar a gestante, ela voltou, na porta da hora. Só que eu falei, vou chegar lá, chegando lá, vamos fazer essa seguida. A gente ligou, esperando na porta, acabou voltando, ele fez a cesárea e acabou morrendo. No Covid, muita gestante. Teve uma época, gente, que no Covid, já viu essa de casos empates? Tem doença que é rara. Mas quando chega 2, 3 iguais. Tá vendo isso? Vocês vão ver isso na frente. Teve uma época que chegava gestante todo dia. A maioria era isso. Ficava grave, ficava ruim, cesárea no leito, foi morrer. Parava, ficava sempre, uma série disso. Mas de maneira geral, mas muitas vezes a gente fazia o parto lá na UTI, não era a gente, era obstetra. Mas fazia um parto cesárea para salvar a mãe nesse caso. Se era prematuro, se ia sobreviver ou não, feto, era paciência. Mas lembre-se, nesse caso a gente vai preferir a mãe, tá bom? Exemplos. Categoria B. Anfotericina B, cefalosporina, citromicina, penicilina, metronidazol, meropenem, e assim vai. Nitrofurantoína. Por exemplo, a nitrofurantoína é a primeira linha, junto com a cefalexina, para a infecção de urina gestante. E a categoria B, que é a primeira linha. Tá? Uma droga certamente segura. C. Clorafenicol, fluconazol, rifampicina, fluoroquinolonas são opções de droga. D. Aminocloside, tetraciclinas são as opções de drogas que estão com a seção D, que deve tomar cuidado ao usar. A maioria das drogas, elas têm opção, certo? Então, a gente pode tentar fazer esse esquema de jogo aí, tá certo? Gente, desculpa, isso aqui eu tenho que entender que é importante. Que é pedir, eu tenho de mudança, então não era minha aliança. Queria dessa aula aqui até 9 da noite. Ô, velho. Primeira vez que eu venho, velho. Eu vou te passar Você vai fazer isso. Mas você passa uma quadra dessa em cima da rua, é a segunda direita. Entendi. Aí tem umas casas iguais. Vou não, pô. Eu ia pro Eu vou chegar. Não, tava avançado. Olha aí, vou passar o papo assim pra ela. Eu dou aqui uma mão um pouquinho. Rapaz, não dá nem pra. É bom assim. É bom quando alguém toca pra você.
Eu falei comigo, meu rapaz, eu vou mudar. Rapaz, eu contratei um cara bom. Sério, cobra é contínuo, vou contratar. Mas ele é confiável, o rapaz subiu o EcoWatch. Obrigado. Obrigado. Não, vamos mudar ainda. Obrigado pela dica, você quer se lascar também, né? Vamos lá. Motivo de fala terapêutica, quase finalizando a aula. Quarto motivo de fala terapêutica, importante saber, tá? Aplicação empírica equivocada. O que é isso? Você pega o tratamento, você pega o paciente, entra com antibiótico, com determinado foco não é aquilo. Então você está usando o quê? Uma aplicação clínica inadequada. O antibiótico não penetra, o antibiótico não cobre aquilo, então não vai estar tratando. Então é motivo de quê? Falha terapêutica. Anamnese exame físico pobre. Eu estou examinando isso corrobora com nada assim, por quê? Eu estou examinando o paciente, não acho diagnóstico, não acho foco, não acho nada, e entra qualquer coisa que não cobre. Uma dose eficaz. É uma meningite e você está tratando pneumonia. Não vai tratar. Tá? Então atenção. Interpretação equivocada de exames laboratoriais. Tá certo? Cuidado. Ah, o exame melhorou, vou tirar o antibiótico. Às vezes ainda não estava necessário, mas tem algum foco ainda, alguma coisa a ser resolvida, tá? Acompanhamento adequado do caso. A mulher, ela tem esquizofrenia, bipolaridade, borderline, e você passa pela amoxicilina para tomar de 8 horas por 7 dias. Ela vai tomar? Não. Provavelmente não. Então, eu não acompanho adequadamente esse caso. Eu passei um tratamento para um paciente que era de risco, tá? Esquemas incorretos. O que é esquema incorreto? Mesmo ponto acima. Aplicação empírica equivocada. Então, o empírico, eu estou usando o esquema que não trata bem. Até cobre a bactéria, mas não penetra bem. Osteomielite, estafilococcus. A amoxicilina cobre bem, não cobre? Mas a amoxicilina não penetra no osso. Bem, então, eu tenho que usar uma droga que penetre no osso. Tá? Escolha incorreta também nesse ponto. Periodicidade incorreta, precisão, atraso, omissão de dose. O cara vai tomar 3 vezes ao dia, toma 2. Ah, ele hoje vai beber, não vai suspender ele para tomar amanhã, que é muito comum. 3 dias depois estou bem, médico é muito bom, não para vocês exemplo. Para a medicação, tá? Duração incorreta. Isso entra a gente também. Às vezes vai tratar. Exemplo, infecção de urina em homens. Já viram isso não? É o mesmo tempo de tratamento, infecção de urina em homem e mulher? Não. Se é só cistite, é incomum o homem ter cistite, tá? Não é improvável, é incomum. Se é cistite, o paciente de tratamento é o mesmo. Qual que é o risco? O homem tem a próstata, tem o risco de prostatite. O tempo mínimo de prostatite são 10 dias. O ideal são 21 dias de tratamento. O Ministério da Saúde fala, infecção de urina em mulher, 5, 12, 3 dias. No homem a mesma coisa? Eu falei para vocês que é o mínimo 10 dias. Se eu descartei prostatite, eu posso usar o tratamento mínimo. Não descartei prostatite, não tem como descartar, é o tratamento mínimo preconizado. Então, é a mesma doença, é a mesma coisa com a duração incorreta. Eu vejo muito ciclo por 5 dias para homem, às vezes não trata bem. Se for cistite, ok. Senão não resolve. Exemplo, amoxicilina clavunato cobre infecção de urina em mulher, cistite. Mas o homem já não cobre prostatite. Então, esses pontos são importantes de avaliação. Tá certo? Medicina é complicado, né? A mesma doença, a mesma coisa, trata diferente por causa de um órgãozinho. Eu pergunto, você acha que medicina é difícil? Pra caramba, pô. Eu acho. Medicina é fácil demais, né? Medicina é só ler, estudar. Difícil é química, física. Eu ia fazer engenharia petrolífera. Eu fiz um dia na aula de cálculos. Eu sonho com isso até hoje. Ai, meu Deus. Mas entenderam, né? Motivo de falar de infecções superagudas. Tem infecções que são muito rápidas, trágicas, que o antibiótico demora a penetrar, demora a fazer efeito. Essa escolha é importante inicialmente, tá? Atraso de tratamento. Você foi lá, chegou um paciente com sexo e você vai lá fora receber seu refúgio. Aí o entregador esqueceu sua coca. Aí você vai ficar esperando na porta e o cara do refúgio vai pegar sua coca e o paciente lá esperando você. O que é que eu fiz? Atrasei o tratamento. Resistência antimicrobiana. Tem esse tratamento.
Antibiótico inadequado para agente etiológico. Já batemos isso várias vezes. Antagonismo dos antibióticos. O paciente usa uma medicação que ela antagoniza o efeito do antibiótico. Tem medicação que causa sinergismo. O que é sinergismo? Aumento do efeito. Aumento do efeito. Por exemplo, polidexina micacina. Tem estudo que fala recente, paciente com esse biol positivo não responsivo a meropenem e polidexina com amicacina, pelo sinergismo. Mas também tem drogas que o quê? Que causa o contrário, antagonismo. Diminui a absorção, diminui a quantidade de plasmáticos, anula o efeito da medicação. Tem que ser avaliado também medicações que o paciente usa. Barreiras biológicas, barreiras hematoencefálicas, abscessos que eu falei para vocês, catéteres, empiemas, que corpo estranho que entra aqui em empiemas, que são dispositivos. Indicação para combinação de antibióticos e infecções graves empiricamente. Chegou muito grave, eu não sei que foco é, eu tenho que cobrir os principais focos. É pulmão, é urina, é tudo. Eu tenho que usar 2 antibióticos para isso, então eu cubro o primeiro espectro. Não necessariamente o paciente grave precisa de antibiótico de espectro hospitalar e para bactéria multiresistente. Não é que o paciente chegar grave, não significa que ele tem que usar meropenem. Se ele nunca pisou no hospital, não tem nenhum fator de risco, você vai usar ceftriaxonazinha mesmo de lei, tá certo? Porque nós temos comprovação que a medicação tem efeito. Certo? Eu vejo essa prática muito errada. Eu coordenei a UPA um ano e meio, e eu vi o meu trabalho era de escalonar antibiótico e tirar. Chegou grave, meropenem e vancomicina. Pelo amor de Deus, daqui a pouco não tem mais antibiótico. Tá? Atenção a esses detalhes. Meningite, ampliar espectro, meningite, pneumonia, neutropenia febril, sepsis. Neutropenia febril é um paciente oncológico que tem febre e tem um neutrófilos baixo. Esse paciente tem que dar chute de canhão, tiro de canhão. Merivan, sem medo, que ele vai morrer. Pneumonia, se o paciente tem fator de risco, diabetes, hipertensão, qualquer fator de risco a mais, para ter uma infecção atípica, a gente deve entrar no tratamento duplo. Infecções mistas, por a gente não sensível a muita droga. Tem infecções que isolam 2 ou 3 bactérias. E às vezes é sensível a mais de uma droga, você vai ter que usar mais de uma droga. O ideal é que use uma. Não tem como use 2, tá certo? Reduzir a emergência de cepas resistentes. Sinergismo contra agente específico. Tá? Tem antibióticos que aumentam o efeito de bacteremia da bactéria. Já viram aquela história do paciente receita com antibiótico, ele pode ter uma piora inicial. Algumas drogas podem causar isso, por esse sinergismo, tá? Não é incomum, mas é possível. Antibióticos nas profilaxias. Já viram isso? Colestectomia limpa, nada. Cefalotina 2 gramas. Já viram isso? É certo? Errem agora, gente. Quê? É? Cirurgia limpa. Certo? Você não pediram, mas está errado. Em resumo, você vai falar para o cirurgião, não usa porque não tem benefício nos estudos que mostram que não tem efeito. E aí tá bom, ceftriaxona 2 gramas. Eles sempre vão usar. Existe um viés muito grande disso, que antigamente era indicado, mas cirurgia limpa, eletiva, não tem indicação. Hérnia. Colestectomia por vídeo no paciente que não que é não é colestite, é uma colestite, tem pedra na vesícula, não é colestite. Tá? Agora, se é uma cirurgia contaminada, se abriu a barriga do cara, tem peritonite fecal, ele não está causando infecção ainda. Aí entra com um antibiótico que era um antibiótico para profilaxia, porque ele não tem infecção, mas vai ter. Então já muda o contexto. Mas cirurgias eletivas, isso é muito usado, tem que tomar cuidado. Toda cirurgia que você vai ver vai ter uma pressão, cefalotina ou cefalolina. Indicação clara que tem, que é indicado de fato, são próteses, ou seja, próteses, barra dispositivos implantáveis. Marca-passo, válvula protética, não biológica, válvula metálica, né? Marca-passo, duplo J, isso aí você tem indicação de usar, certo? As profilaxias feitas, esse aqui também eu já falei para vocês que não é tão bem indicado, não é a melhor opção, mas lembre-se, se a cirurgia é limpa, não tem indicação, mas vai acabar usando, tá certo? Valeu, cansei.